Que agora, José, o que fazer quando eu tenho 4 por 4? Né? Tenho 4 variáveis, x, y, z e w. No nosso primeiro problema, nós tínhamos x, y, z e w, mas o y a gente conseguia desaparecer com ele, né? Agora, nós não... nós temos essas 4 variáveis e não dá para... não conseguimos desaparecer com uma. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos escrever nosso problema como uma equação matricial, a x igual a b. E, sei lá, meu circuito elétrico pode, sei lá, ter 10 resistores. E aí? Aí você vai dizer, ah, não, mas o professor só disse que dá para fazer por 3 por 3. Não dá para fazer 10 por 10. Né? E 10 por 10 é um sistema bem pequenininho. Porque um sistema grande é um sistema que tem 500 variáveis, né? Não só 10 variáveis. Né? Mas aí o computador ele faz, tá, gente? A gente faz até 4 por 4, porque depois de 4 por 4 nós ensinamos um computador a fazer e eles fazem direitinho. Mas aqui nessa disciplina a gente vai fazer tudo à mão. O computador eu deixo lá para o cálculo numérico, lá sim eu mostro para vocês como o computador faz. Como ensinar um computador a resolver um sistema linear. Né? Então, escrevi na forma ax igual a b. Né? Então, aqui está a minha matriz A. Aqui está o meu vetor incógnito. E aqui está o b. E para ensinar um computador a fazer, eu preciso saber isso aqui. Eu preciso saber que um sistema linear está nesse formato. Ou seja, a gente precisa saber da teoria. Beleza. Sabendo, ciente disso, nós temos que começar a escalonar. Para ensinar um computador a escalonar, o que você precisa saber? Que abaixo da diagonal, né? Abaixo da diagonal, você vai ter que ter um triângulo de zeros. Certo? Então, abaixo da diagonal, você vai ter que ter um triângulo de zeros. Então, você vai ter que zerar essas posições. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter exercício de questionário. Isso aqui é o professor reciclando slide e sem tirar o que deveria tirar. Então, aqui o que acontece? Vamos começar a resolver o sistema. Então, eu tenho a minha matriz A, né? Então, x, y, z e w. E aqui, então, eu tenho a minha matriz A. Então, como nós vamos trabalhar com isso? Então, nós queremos zerar essas posições aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para isso, tá? Para isso, nós vamos ter a seguinte situação. Então, vamos zerar primeiro essa linha aqui, zerar esse elemento aqui. Então, para fazer isso, eu vou ter essa regra. Como é que eu obtenho essa regra? Ora, linha 1 mais linha 2, eu jogo na linha 2. Tá? Então, eu vou multiplicar a linha 1 pelo elemento A21 com o sinal trocado. É o elemento A21. O elemento A21 é esse aqui, com o sinal trocado. Então, é 1 com o sinal trocado, menos 1. Mais a linha 2. Por quem eu vou multiplicar a linha 2? Essa multiplicação aqui sempre vai ser pelo elemento diagonal. Né? Então, vai ser o 2. Então, repara, se eu pegar aqui menos 2, ou seja, menos 2, mais 2 vezes 1, se eu pegar a primeira coluna, quanto vai dar isso? 0.
Agora, se eu pego a segunda coluna, menos, opa, menos 2 não, menos 1, menos 1, mais 2 vezes 2. Então, menos 1 mais 2 vezes 2. Isso aqui dá menos 1 mais 4, isso dá 3. Agora, vamos fazer as continhas. Menos 1 mais 2 vezes 1. Então, menos 1 mais 2. E isso aqui dá 1. Está lá. Agora, menos 1 mais 2 vezes. Então, já foi essa aqui. Agora estamos nessa aqui. De novo, dá 1. E, por fim, vamos olhar para a quinta coluna. Vai ficar menos 1 mais 2 vezes 2. Isso aqui dá menos 1 mais 4 menos 3. Está anotadinho ali. Certo? Então, feita a primeira coluna. Feita a segunda linha. Como é que vai acontecer com os demais? As demais linhas? Mesma coisa. As demais linhas vão ocorrer a mesma coisa. Então, vamos ver. Vamos apagar aqui. O que é? Então, o que acontece aqui? Como é que eu obtenho essa regra? Por que é a mesma regra? Porque os números são os mesmos. Então, eu vou agora zerar a posição 3. Como é que eu zero a posição 3? Linha 1 mais linha 3, jogo a resposta na linha 3. Então, eu quero a linha 3, eu quero zerar essa posição, que está na linha 3. Então, para isso, eu vou relacionar a linha 1 com a linha 3. Então, repare, nós estamos ainda na primeira rodada. A primeira rodada corresponde à primeira coluna. Então, se eu estou na primeira rodada, na primeira coluna, eu sempre vou me referir, eu sempre vou ter como base a linha 1. Então, a linha 1 sempre é o começo. E a linha onde eu quero chegar é o fim. Então, linha 1 é o começo e a linha onde eu quero chegar é essa aqui. Por quem eu vou multiplicar a linha 1? Eu vou multiplicar a linha 1 pela posição qual? A31. O A31 é esse aqui, com o sinal trocado. Então, o A31 com o sinal trocado vai ser menos 1. Tá? Agora, por quem eu vou multiplicar a linha 3? Vou multiplicar a linha 3 por A11. Ou seja, eu sempre vou trocar, né? Ou seja, se eu multipliquei a linha 1 por esse valor com sinal trocado, então eu vou multiplicar a linha 3 com esse número com o mesmo sinal. Tá? Por que isso? Porque assim eu consigo fazer zerar a posição, né? Eu consigo zerar essa posição aqui, que vai ser, então, se eu olhar para cá, ó, menos 2 mais 2 vezes 1. Isso aqui é menos 2 mais 2, que dá 0. E aí, então, nós vamos ter os mesmos resultados, né? Então, menos 1 mais 2 vezes 1, menos 1 mais 2 vezes 2, né? Ou seja, isso aqui. Agora eu vou para isso aqui. Né?
menos 1 mais 2 vezes 1. E por fim, então, está aqui, 1, 3, 1. E por fim, menos 1 mais 2 vezes 3, que deu 5. Certo? E da mesma forma, nós vamos encontrar para a quarta linha. Tá? Da mesma forma, para a quarta linha, nós vamos encontrar. Então, eu vou ter, minha linha de referência é a 1, porque é a primeira rodada, mais a linha 4, que é onde eu quero chegar, e a resposta eu coloco na linha 4. Por quem eu vou multiplicar a linha 1? Vou multiplicar a linha 1 por A41, com o sinal trocado. Então, é menos 1. Por que eu vou multiplicar a linha 4? Eu vou multiplicar a linha 4 por A11. Isso é 2. Refazendo as contas, tá? Então, menos 2 mais 2 vezes 1. Né? Agora, aqui, esse e esse. Então, menos 1 mais 2 vezes 1. Este e este. Que é a mesma continha, né? A resposta veio para cá. Este e este. Então, menos 1 mais 2 vezes 2. Opa. Mais 2 vezes 2, dá 3. E, por fim, menos 1 mais 2 vezes 4, que dá 7. Ali. Certo? Então, você vê, é o mesmo processo que nós tínhamos feito anteriormente, só que agora estendido. Tá? E depois disso aqui, então, vocês podem reorganizar as coisas. E aí, opa, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ir para o intervalo daqui a pouquinho. E antes de eu puxar o próximo slide, vou deixar vocês fazer o seguinte. Então, feito isso agora, qual é a próxima rodada? Então, a primeira rodada, zeramos essa posição. A segunda rodada, o que vai acontecer? Eu vou ter que zerar esta posição e esta posição. Né? Então, aqui é a linha 3 e essa é a linha 4. Então, nessa rodada, a minha linha de referência vai ser a linha 2. Não mexo mais na linha 1 e a minha linha de referência é a linha 2. Então, para zerar, então vai ficar 2, 1, 1, 1 e 1, 0, 3, 1, 2. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Agora, como é que eu faço para zerar essa posição? Como é que eu faço para zerar essa posição? Como é que eu faço para zerar isso? Então, para isso, a gente vai ter que criar duas regras. Quais são as regras? Bom, linha qual? Linha 3. Não, linha 3. Ó, professor. Ó, quais são as regras? Linha 2 mais linha 3, eu jogo na linha 3. Para essa aqui. E depois eu vou ter quem? Linha 2 mais linha 4, eu jogo na linha 4. Por que eu vou multiplicar a linha 2? Vou multiplicar a linha 2 por quem? Eu vou multiplicar a linha 2 por menos 1. E eu vou multiplicar a linha 3 por quem? Por 3. Então, agora, menos de 1 minuto para o professor. Vocês vão criar essa regra, que vai ser a mesma, né? Menos 1 e 3, e vão preencher isso aqui no intervalo.
preferência é resolver o sistema no intervalo. Na volta do intervalo, eu apresento a resolução final. Bom, então eu deixei para vocês pensarem nessa resolução aqui. Né? Então, nós estávamos aqui e então chegamos à conclusão de que as regras para fazer para o próximo passo seriam essas, né? Então, considerando agora a linha 2 como a nossa referência, nós então zeramos essas posições aqui. Ok. Então, considerando a linha 2 como referência, tínhamos essas regras. Dessa maneira, nós zeramos essas duas posições. Agora, como é que eu vou zerar, né? Então, feito isso, eu vou partir para essa. Falta essa posição aqui a ser zerada. Então, como é que eu vou zerar essa posição aqui? Muito simples, né? Então, qual é a relação que nós temos? Então, na primeira rodada, nós tínhamos como a nossa referência era a linha 1. Na segunda rodada, linha 2. Na terceira rodada, é linha 3. Então, vai ser linha 3. Opa, se for falar linha 3, escreve linha 2, né? Então, é linha 3, né? Linha 3, mais linha 4, e jogo na linha 4. Então, por que eu vou multiplicar a linha 3? Eu vou multiplicar a linha 3 por quem? Por menos 2. Tá? Por que eu vou multiplicar a linha 4? Vou multiplicar a linha 4 por 8. Tá? Então, por que eu faço essa escolha? Porque menos 2 vezes 8, mais 8 vezes 2, isso aqui é 0. Né? Essa escolha de menos 2 e 8, ela se justifica exatamente por causa disso. Né? Porque se eu multiplico aqui por menos 2 e somo com 8 vezes 2, vai zerar. Professor, Fale. eu fiquei um pouco em dúvida na questão de elaborar essa regra. Isso que o senhor está fazendo é sempre assim? Sim. É sempre. Eu vou dar a palavra consoladora. Sempre assim. Tá? Sempre assim. Você quer zerar essa posição. Se você quer zerar essa posição, como é que você vai fazer? Se você multiplicar essa linha aqui por menos 2 e multiplicar essa linha aqui por 8, o que vai acontecer? Vai ficar 16 mais 16, zero. Certo? Sempre assim. Bom, tem outras regras. Lá no cálculo numérico, eu trabalho com uma regra mais um viés computacional. Claro, essa regra aqui também dá para ser implementada tranquilamente. Né? Mas professor, é só o meu vídeo que computacionalmente trancou? ela tem... Oi? É só o meu vídeo que trancou ou tá os outros também? Não, eu não sei. O meu pode ser que seja só o teu. Para mim tá normal. Para mim tá normal também. Pode ser que eu não tenha feito nada também. Bom, vamos lá. Então, fale. Eu tinha uma dúvida, na linha 3 ali não seria o 8? Eu estou errado. Aqui, a linha 3 aqui é 8. Ah, não, é que aqui na linha 3 está com menos 2 ali. Sim, mas eu... O 2 da linha 4? Sim, é esse 2 aqui, com o sinal trocado. Esse 2 aqui com o sinal trocado. Certo? Ah, tá. Está multiplicando, tá, entendi. Então, é esse 2 com o sinal trocado. Isso aí. Então, menos 2. Vamos agora para essa... Para cá. Porque aqui, ó, quando eu peguei isso aqui, apliquei essa regra, eu vou chegar no zero. Né? Agora, se eu pego 2 vezes 2,
mais 8 vezes 8. Quanto é que vai dar isso? Então, vai dar 60, né? Agora a próxima. Menos 2 vezes 12, mais 8 vezes 18. Isso aqui dá menos 24, mais 8. 8 vezes 18, 144. 120. Certo? Então, o que acontece? Vamos ver aqui. O que aconteceu? Tcharam! Está lá, né? O 60 e o 120. Então tá. Então agora o que nós temos? Dessa maneira, eu tenho a coluna do x, a coluna do y, a coluna do z, a coluna do w e a coluna do igual. Tá. E agora? Dessa maneira, o que eu tiro? Eu tiro que 60W é igual a 120. Né? Ou seja, eu sei que a gente sabe que se chegou ao fim, porque aqui é a minha diagonal. Então, se aqui é minha diagonal, aqui eu tenho a minha matriz, meu triângulo de zeros. Né? Então, o que acontece? Então, eu olho para essa linha, eu tenho 60W igual a 120. Dessa maneira, o meu W igual a 2. Se o W é 2, agora eu vou jogar para a equação de cima. Na equação de cima, eu tenho 8Z mais 2W igual a 12. Então, eu tenho 8Z mais 2W igual a 12. O W é 2. Então, vai ficar 4 igual a 12. 8Z igual a quanto? 12 menos 4. 8Z igual a 8. Portanto, Z igual a 1. Certo? Então, já descobrimos quanto vale o W, quanto vale o Z. Agora eu vou pegar esses resultados e vou jogar para cima. Jogando isso para cima, né, o que nós temos? Aqui. Então, eu vou ter 3Y mais Z mais W igual a 3. Então, 3Y mais 1 mais 2 igual a 3. Tá? Aqui eu tenho 3Y mais 3 igual a 3. 3Y igual a 0. Portanto, meu Y é 0. E, por fim, agora que eu sei que o Z, vou anotar aqui no canto, Z1, positivo, o Y é 0 e o W é 2, eu vou pegar a minha equação, né, ali de cima, a equação 1, e vou descobrir quanto vale o x. Então, eu vou de baixo para cima. Tá? Então, tá. Então, agora eu vou de baixo para cima. Então, eu tenho 2x mais y mais z mais w igual a 1. Então, 2x mais 0 mais 1 mais 2 igual a 1. Então, vai ficar 2x. O que eu tenho? Eu vou ter 3, né? Ou seja, mais 3 igual a 1. 2x igual a menos 2. Portanto, meu x é menos 1. Então, a minha solução, meu conjunto de solução é menos 1 para x, 0 para y, 1 para z e 2 para w. Né? Então, você pode dizer assim, x, y, z e w. Geralmente, a gente organiza dessa forma, x, y, z, e depois, sei lá, se eu tenho uma quarta variável, eu digo ali o w. Ou você escreve direitinho, né? X igual a menos 1, y igual a 0, z igual a 1 e w igual a 2.